Sabe aquela sensação de que a vida moderna é uma corrida sem fim? Bom, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Iago Rodrigues para questionar um pouco essa busca maluca por um propósito e, quem sabe, encontrar um jeito mais leve de viver. Para começar, vamos pensar numa coisa que talvez seja bem familiar para muita gente. A vida parece uma lista de tarefas que nunca acaba. Aquela sensação de estar sempre correndo para o próximo objetivo, mas sem nunca sentir que, pronto, cheguei? Pois é, essa busca sem pausa acaba cobrando um preço bem alto. E essa frase resume a armadilha de um jeito perfeito, né? A gente se desgasta tanto no caminho que quando finalmente alcança o que queria, já não tem mais nem energia para comemorar. A conquista vira só um alívio e não aquela alegria toda que a gente imaginava. Então, para a gente entender essa ideia a fundo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada na corrida sem fim. Depois, a gente fala sobre as nuvens na mente. Na sequência, vamos questionar o mito da necessidade, propor a grande inversão, encarar o medo do vazio e finalmente ver como é quando a vida flui. Ok, vamos começar pela raiz da ansiedade de muita gente, a tal da corrida sem fim. Aquele movimento constante que lá no fundo parece que não está levando a lugar nenhum de verdade. E aqui está o pulo do gato. Boa parte das nossas ações, seja correr atrás da carreira perfeita ou do relacionamento dos sonhos, nasce de uma sensação de que tá faltando alguma coisa. É um movimento para tentar preencher um buraco e não para expressar quem a gente já é. Mas o que alimenta essa sensação de que falta algo? Bom, a resposta pode estar bem aí na nossa própria cabeça, nessas nuvens na mente e no jeito que a gente lida com os nossos pensamentos. Essa metáfora é muito poderosa. Pensa só. Os pensamentos sobre o futuro, sobre a carreira, sobre a autoimagem, eles são como nuvens. Eles aparecem, mudam de forma e se a gente não se agarrar a eles, eles vão embora. O problema é que a gente costuma dar um peso gigantesco para cada um. A proposta aqui é bem simples, na verdade. E se a gente só observasse as nuvens passarem? E essa mudança de olhar é libertadora. Pensamentos não definem quem somos. São só eventos mentais que vêm e vão. Tentar brigar com a ansiedade ou com a autocrítica só dá mais força para elas. A liberdade de verdade vem quando a gente consegue observar a nuvem passar, sem virar tempestade. O caminho, então, é bem direto. Primeiro passo: só observa o pensamento que apareceu. Segundo, e esse talvez seja o mais difícil, não briga com ele, não tenta empurrar para longe. E terceiro, confia que, assim como uma nuvem, ele vai seguir o curso dele e se dissipar. Certo. Se os pensamentos são como nuvens, a gente pode ir um passo além e questionar uma coisa ainda mais profunda, o tal do mito da necessidade. Olha, essa ideia é bem provocadora. Aquela vozinha na cabeça que fala: eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de um relacionamento, eu preciso ser reconhecido. Essa filosofia diz que tudo isso é uma ilusão. É um jeito que a nossa mente arranja para não ter que lidar com o sentimento de vazio que já está ali, sabe? E a alternativa para isso é uma baita virada de chave. Imagina só a diferença. Em vez de procurar um hobby para se sentir melhor, simplesmente fazer algo porque a energia para criar já existe dentro da gente. A ação para de ser uma busca e vira uma expressão. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto central de toda essa filosofia. A chamada a grande inversão, que basicamente vira a lógica da felicidade de cabeça para baixo. Dá uma olhada nesse contraste. O modelo padrão que a sociedade ensina é o da esquerda. Primeiro a gente sofre, luta, conquista e só aí, talvez, a gente seja feliz. A inversão propõe o contrário. O bem-estar vem primeiro. A partir desse estado, a ação flui e as experiências acontecem. A felicidade não é o prêmio lá no final, ela é o ponto de partida. E se toda essa ansiedade, essa confusão que muitos jovens sentem hoje em dia não for um defeito, mas um sinal? Um sinal de que uma geração inteira está sacando que aquele modelo antigo de sucesso e felicidade já não serve mais. A crise, nesse caso, não é o problema, é o começo da transformação. Mas é claro que abandonar essa corrida toda dá um medo profundo, uma objeção que quase todo mundo sente. O que acontece se a gente simplesmente parar de correr? Esse é o medo do vazio. E é esse o medo que paralisa, né? Peraí, se eu soltar essa pressão, se eu parar de me cobrar tanto, será que a minha ambição vai sumir? Será que eu vou virar uma pessoa apática, largada, sem vontade de fazer mais nada? Mas a experiência de quem entra nesse caminho mostra que acontece exatamente o contrário. E é isso que faz essa filosofia ser tão potente. Na hora que a obrigação de ter um resultado é tirada, uma coisa surpreendente acontece. E o que acontece é isso aí.
a vida começa a fluir de um jeito diferente. A criatividade deixa de ser um esforço e vira algo natural. O peso do objetivo final some e o verdadeiro prêmio se torna o prazer de fazer, de criar, de viver o processo em si. E assim a gente chega na parte final. Mas como é que é, na prática, viver desse jeito, deixando a vida fluir? A própria ideia de realização muda completamente. Ela deixa de ser um grande evento lá no futuro, a formatura, a promoção, o emprego dos sonhos, e passa a ser encontrada no agora, no simples ato de uma conversa, de uma caminhada ou até mesmo no silêncio. E essa citação, para mim, resume tudo. É uma atitude de entrega. Se a vida trouxer um projeto incrível, ótimo. Se não trouxer, o momento presente do jeito que ele é, já é completo. Não falta absolutamente nada. E para fechar, essa análise toda nos deixa com uma última pergunta. E se essa corrida maluca para chegar em algum lugar for baseada numa premissa totalmente equivocada? E se a jornada, na verdade, já tiver acabado? E a gente só precisa parar de correr para perceber?